Tô de volta aí com o esquenta da semana, né, cara? Mais de um mês parado aí, a última publicação foi em setembro. Pô, pior que eu me amarro em fazer esse quadro. Domingo tava sendo um pouquinho complicado, mas tô de volta agora para ficar, para ver o que a gente precisa saber para estar preparado aí para a semana, né? Dados econômicos aqui, algumas notícias que eu vou trazer aqui que são relevantes para a gente ficar de olho daquilo que precisa ser acompanhado e, obviamente, do que pode interferir no nosso bolso. Vamos tirar proveito disso, vamos fazer com que vire oportunidade, tá? Então vamos lá, vamos falar de dados econômicos. Começando aí na segunda-feira, o que é que eu vou ver, tá? E aí, para quem não conhece, eu fico vendo aqui os dados, cara, é muito dado econômico. Tem uns aqui que não estão como relevantes na Investing. Eu prefiro colocar aqui para vocês, né? Que não está como relevante, por que eu coloco, por que eu quero olhar, por que eu quero tá acompanhando esse dado, e aí eu vou explicando. Se não, cara, não faria sentido, era só olhar lá na Invest, ponto final, né? Mas tem muita coisa que não está como relevante e faz sentido você olhar. Aí eu explico o contexto, belezinha? Então é isso, vamos começar aí. Segunda-feira, 4h30, né? Na madrugada, na Suíça, tem o PPI, né? Ou IPP na Suíça, expectativa de aumento aí de 0,2 no mensal, tá? 7 horas da manhã, a gente começa a ter discurso, né? Às vezes não sai nada relacionado a discurso. Por exemplo, o Panetta vai falar às 7 horas da manhã. Às vezes você pega ali no jornal, não tem discurso nenhum, né? Não teve nenhuma notícia. Cara, não teve notícia, tá tudo certo, não teve novidade. Porque se o cara falava besteira, alguma coisa que desagrade ao mercado, pode ter certeza que vai ser noticiado. Então, por isso que eu acho importante, cara, momento de discurso, pode vir alguma novidade, principalmente a galera do day trade, né? 7 horas da manhã não tem day trade, mas principalmente a galera que faz day trade e rola um discurso ao longo, né? Quando a bolsa está aberta, é importante ficar ligado, né? Sempre um período que você tem que estar um pouco mais atento, tá? No caso da bolsa estar fechada, é mais um discurso para a gente saber o contexto, né? O que está acontecendo, a fala, a expectativa de taxa de juros, de inflação, é mais por esse viés, beleza? Então, 7 horas o Panetta fala, 7 horas também tem produção industrial na zona do euro, tá? Expectativa de elevação de 0,3 no mensal e 2,8 no anual, tá? 8h25 nós teremos o nosso tradicional boletim Focus, sai toda segunda-feira, 8h25, diversos economistas aí de grandes instituições financeiras vão mandar um relatório para o Banco Central compila esse relatório e ele fala o seguinte, expectativa de taxa de juros é essa, expectativa de inflação é essa, aí fala para 2022, né, no finalzinho de 22, 23, 24 e 25, o câmbio, eu estou esperando isso aqui, né? Então, existe um panorama aí que o Banco Central compila, belezinha? Então, 9 horas da manhã, né? 9 horas da manhã teremos relatório mensal da OPEP. 9 horas da manhã teremos IBCBR, né? Que nada mais é do que a prévia do PIB, tá? Então, é um indicador que a gente fica de olho, mais ou menos, que a gente já cria expectativa com relação ao PIB, beleza? Relatório mensal aí da OPEP, meio-dia, expectativas de inflação do consumidor, ao consumidor nos Estados Unidos. Está como relevante? Não está, mas, cara, falou em inflação, falou em taxa de juros. Isso vai mexer em investimento de gringo, pode mexer no investimento de gringo aqui no Brasil, gringo que vem colocando muito dinheiro, no Brasil, tá? Mexe com câmbio, mexe com taxa de juros lá fora, tudo. Cara, é o que eu falo, a economia, você puxa um fiozinho, vem um carretel inteiro, tá tudo interligado, beleza? E aí fica esperto que meio-dia e 19, não é meio-dia e 20, não é meio-dia e 17, é meio-dia e 19, belezinha? Despesa de consumo pessoal também não está como relevante, mas despesa de consumo pessoal é um dos itens da inflação. Se isso aqui tem um aumento, né, significativo, isso pode pressionar a inflação, belezinha? Então, por isso que eu quero saber. E aí, às vezes a gente não está ali como um dado relevante, mas se ele distorce do que é comum de acontecer, ele passa a ser um dado que começa a ser noticiado. E era um dado, tu não estava nem olhando simplesmente porque não estava como relevante. Beleza? Então tá aí, tá? 1h15, discurso de Luiz Guindos, lá do Banco Central Europeu. 1h30,
tá? Teremos aí o discurso do presidente do Banco Nacional da Suíça, 1h30. 2h30 teremos fluxo cambial no Brasil, 3 horas de discurso de Nagel, presidente do Bundesbank, lá na Alemanha, e 8h30 teremos o discurso de Williams, aí, membro do FONC, tá bom? No finalzinho ainda da noite, né, 10h para as 9h, teremos o PIB do Japão, tá? Trimestral, expectativa de 0,3 e no anual, expectativa de 1,1, belezinha? E aí, para a gente pegar e estar encerrando os dados econômicos, se liga nisso, China, tá tudo na China, investimento em ativo fixo, produção industrial que pode estar sendo afetada por conta de lockdown na China, beleza? Expectativa está de 5,2 para outubro, vamos ver se o lockdown afetou aí a China, produção industrial acumulada, né? Venda no varejo, mesma coisa, tá? Não sei se você lembra de que teve, eu acho que foi em setembro isso. Cara, tinha uma pessoa que foi detectada que estava com Covid numa loja. Cara, os caras queriam fechar a loja e ninguém saía da loja, né? Então, assim como a produção industrial, venda no varejo também influencia quando a gente começa a ter lockdown. Vimos isso aí na prática, na pele aí, né, no Brasil, tá? Quando a gente ficou no lockdown aqui também. Então, venda no varejo acumulada aí no ano, taxa de desemprego na China, outro ponto importante, 5,5. A economia da China não vem indo tão bem assim. O mercado imobiliário na China, né, tem um peso grande no PIB, salvo engano, tá? Salvo engano é 30%. Não sei se esse número está atualizado, mas era de 30%. Então, se for parar para pensar, cara, é um peso grande e o mercado não está tão bem assim, tá? Inclusive tem dado de mercado imobiliário ao longo da semana que eu vou chamar a atenção para vocês acompanharem também na China. E aí nós teremos a coletiva de imprensa do DNE, né, que seria o Departamento Nacional de Estatística aí, da China. Então vamos falar um pouquinho vamos falar aqui, ó, dividendos, tá? Com gás, com gás vai distribuir dividendo. Ó, quem pegou com gás até o dia 3 de novembro, dia 14, né, na segunda-feira vai estar recebendo aí, se você pegou a ordinária, né, com gás 3, 8,49 por ação. Se tu pegou com gás 5, 9,34. Tá ruim? Não tá, né? Copasa vai estar pagando dividendo também, tá? Klabin pagando dividendo também na segunda-feira. Que mais? NMT. Se você quiser receber esse dividendo, você tem que botar ela na sua carteira até segunda-feira para receber no dia 24 de novembro, tá? Taesa, mesma coisa. Se você quer receber dividendo, tem que botar lá na carteira na segunda para receber no dia 5 de dezembro. Beleza? Taesa, e aí a gente tem... Aí a Taesa, né? São as ações aí da Taesa, tá? TAI 4, e aí tem dividendos e juros sobre capital próprio, né? TAI 3, TAI 11, tá? E aí vai estar pagando. Chamo a atenção para o seguinte, Biden vai encontrar com Xi Jinping em Bali, na Indonésia, tá? Então tá tendo a reunião lá, tá tendo a cúpula do G20, eles estão se reunindo e vai haver esta conversa. É uma conversa que o Biden já falou que não vai fazer concessões, a Nancy Pelosi já vai estar presente também, ela que já foi para Taiwan antes, né? E aí, cara, foi um baita clima de tensão naquele momento e pode ter certeza, vai ter assunto de Taiwan. O Biden já falou que se a China quiser atacar, os Estados Unidos vai defender Taiwan, tá? Então esse vai ser um ponto aí até crucial para ver como é que vai ser esse desenrolar, alinhar expectativas, né? A ideia deles desse encontro não é ter briga ali, né? É como eles podem evitar conflitos, mas o Biden já falou que não vai fazer concessão. Então a gente não sabe até onde realmente esse encontro aí não pode aí colocar mais uma lenhazinha na fogueira. Beleza? Terçou. 1h30 da manhã no Japão, tá? Não 1h30 da manhã aqui, mas o dado é do Japão. Produção industrial japonesa, expectativa de queda de 1,6, tá? Isso em setembro. 4 horas da manhã no Reino Unido, rendimento semanal médio, incluindo bônus, elevação de 6%, tá? Variação no número de desempregados e rendimento semanal é mês de setembro. Variação no número de desempregados é mês de outubro, só para a gente ficar ligado, tá? A variação no emprego trimestral, queda de 155 mil, expectativa, mês de setembro, produtividade de mão de obra. Isso aqui é um dado importante, cara, porque quando a gente começa a ver produtividade de mão de obra, eu comparo com o rendimento semanal também, tá?
E aí, taxa de desemprego em setembro, 3,5%. Lembrando que na China, lembra? China estava 5,5%, tá? 15 para as 5 da manhã, CPI na França, beleza? Mensal e anual. E índice de preços ao consumidor harmonizado. Expectativa de 1,3 aí de elevação. 5 horas da manhã, tu ainda tá dormindo, fala a verdade. Tu ainda não acordou, vai ter o pronunciamento... Eu não ouvi o que eu ouvi? Pronunciamento do Madurer, não sei se é assim que se fala, do Banco Central Alemão. CPI na Espanha, expectativa de 0,4 de elevação, no anual 7,3, índice de preços ao consumidor harmonizado ainda na Espanha. Beleza? 6 horas da manhã, a gente vai ter o relatório mensal da IEA, tá? Que nada mais é ali da Agência de Energia, beleza? Ela pode estar trazendo aí algum dado em relação ao petróleo, tá? Alguma coisa aí em relação ao petróleo, que é o que ela fica de olho. 7 horas da manhã, na Alemanha, índice ZIL de condições atuais, menos 67,5, e percepção econômica ZIL, menos 50, beleza? 7 horas ainda da manhã na zona do euro, variação de emprego, tá vendo? Variação no emprego trimestral, não tá como relevante, cara. Eu quero saber de emprego na zona do euro, emprego total no terceiro trimestre, PIB anual, expectativa na zona do euro de 2,1, trimestral, elevação de 0,2, balança comercial de setembro, expectativa de queda de 43,9 bilhões, tá? E percepção econômica ZIL. Tudo isso eu quero ficar de olho. 10h30, nossa bolsa já abriu. Núcleo do PPI nos Estados Unidos, anual 7,2 e mensal 0,4, os dois de elevação. Índice Empire State de atividade industrial, queda de 7, tá? E PPI excluindo aí alimentos, energia e transportes de outubro. Belezinha? E aí teremos o dado mais relevante, que é o PPI mensal de outubro, expectativa de elevação de 0,5. 5 para as 11, índice Redbook anual. Presta atenção. Ele mostra aí o crescimento das vendas de grandes varejistas nos Estados Unidos, tá? Então, cara, tá relevante? Não tá. Quero saber? É claro que eu quero saber. Até porque o varejo é um setor que ele sente quando tem elevação de taxa de juros, ele é um setor que mais sente elevação de taxa de juros e aumento da inflação, tá? Discurso de Bolsa aí na Alemanha, 11 horas da manhã, e pronunciamento do vice-presidente do Banco Central alemão, 11 horas também. 2h30, discurso de Eldersen do Banco Central Europeu, tá? 2h30, 6h30 teremos tradicional estoque de petróleo bruto, API, né, cara? É o estoque de petróleo bruto semanal, API, 6h30, 10h30, preço de imóvel. Lembra que eu queria falar? Que eu queria não falar, não. Eu falei referente ao preço dos imóveis. Então, é isso que eu quero saber. Preço de imóvel na China. Se tiver recuando, né? Se estiver recuando, tende realmente a coisa ainda está um pouquinho mais complicada por lá. Agora, se a gente começa a ter uma elevação do preço, pode ser que as coisas estejam voltando aos eixos aí aos poucos, tá? É um índice anual, apesar de dar uns 2 a 3 ou 3 meses atrás, acho que uns 2 meses atrás, provavelmente em setembro, tinha, cara, prédio sendo demolido porque a construtora não tinha condições de seguir com a obra, né? E aí estava sendo demolido para poder pagar os seus credores, vender terreno, aquela coisa toda. Tá? Lembrando que terça-feira é feriado no Brasil, não teremos bolsa, né? Não adianta ter Crimirique querendo operar, querendo fazer as coisas aí, porque não teremos bolsa na terça-feira. O que você vai fazer? Na segunda-feira, tu já tem que operar de olho no mercado de terça, né? No mercado internacional aí de terça-feira, tá bom? Então, quarta-feira, bora! 1h30 da manhã, índice de atividade da indústria terciária no Japão, expectativa de 0,6. 4 horas da manhã, CPI no Reino Unido, expectativa de 1,7. E no ano aí tá 10,6, tá alto, hein? Tá alto. 4 horas da manhã ainda, PPI no Reino Unido, expectativa de queda aí de 0,4. Discurso do Bolso, novamente, 5 horas da manhã. Beleza? 5h40, discurso de Fernandes Bolo, membro do Conselho Fiscal do Banco Central Europeu, tá? Falou em fiscal, a Índia até creme aqui no Brasil. Mas é o Banco Central Europeu, fica tranquilo, 5h40. 6 horas da manhã, CPI na Itália. Cara, CPI na Itália acumulado 11,9, tá? Expectativa, olha só que pancada. Expectativa de outubro, 3,5.
10h30 da manhã, núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos, expectativa de alta aí de 0,5, tá? Preço de bens importados, preço de bens exportados, projeção de vendas no varejo e vendas no varejo aí, a expectativa de 0,9, 10h30 nos Estados Unidos. 11h15, produção industrial nos Estados Unidos, mensal e anual, venda da indústria. O Williams vai falar, ele é membro do FONC, tá? 10 para meio-dia ele vai estar falando. E estoque das empresas meio-dia aí também nos Estados Unidos. Nós teremos... deixei de falar, ó. 11h15, pronunciamento do Bailey, tá? Ele vai falar pelo Banco Central do Reino Unido, beleza? E 11h15, e audiência sobre relatórios de inflação 11h15 lá no Reino Unido. Williams vai falar 11h50. Meio-dia, estoques das empresas nos Estados Unidos. Ainda meio-dia, nível de estoques do varejo excluindo automóvel nos Estados Unidos. Agora, já pela zona do euro, Lagarde vai falar, que é a presidente do Banco Central Europeu, tá? Meio-dia e meia, estoque de petróleo bruto, atividade das refinarias de petróleo pela EIA, né? Lembra da agência que eu falei de energia? Então, atividade das refinarias, importações de petróleo bruto, e essas duas últimas, essa e a atividade de refinaria não está como relevante, cara. Falou em petróleo, por sinal, o Senado, né, a maioria está sendo democrata, o que é uma vantagem para o Biden, tá? Que é uma vantagem para o Biden, se os republicanos entrarem aí, como podem entrar na Câmara, tudo indica que eles vão assumir a Câmara, poderia haver uma elevação de preço no petróleo, porque eles são contra a política do Biden de ficar liberando estoque, tá? E os republicanos são contra, tá? Então, e meio-dia e meia, estoques de petróleo em Cushing. 2h30, discurso de Bowles. O Bowles adora falar, né, cara? Adora falar. Leilão, 3 horas de leilão de 20 anos aí nos Estados Unidos. Waller vai estar falando, membro do Fed, 4h35, transações líquidas de longo prazo. Belezinha? Nos Estados Unidos, 10:09, balança comercial no Japão. Balança comercial ajustada, né? Tem as exportações aí também, 10:09. Ainda não tem um horário definido. Análise de estabilidade financeira pelo Banco Central Europeu. Bom ficar de olho, tá? Quem vai pagar dividendo? Agro 3 vai pagar R$3 de dividendo no dia 16, hein, na quarta-feira. Banco BMG vai pagar 24 centavis de juros sobre capital próprio. JBS vai pagar R$1. Melnick vai estar pagando 5 centavinhos. Pô, se tu quiser pegar 5 centavos da Melnick, cara, você tem que comprar a ação até o dia 16, tá? Pagamento vai ser dia 11 de janeiro só. Micre vai estar pagando também dia 28 de novembro. E a rede, tá, vai estar pagando 28 de novembro também. Unipar aí vai pagar dia 29 de novembro. Tudo isso quem vai pagar mais para frente. Se você quiser receber este rico dinheirinho, tem que estar com a ação na carteira até o dia 16. Beleza? Eu li na semana passada que o Lula estaria voltando aí da sua viagem da COP27. Porém, hoje eu já li que ele tem compromissos tanto na quarta quanto na quinta. Por que eu estou falando isso, cara? Porque o Lula falou que só ia anunciar aí o ministro, né? Quem é que ia estar cuidando aí da economia só depois dessa viagem. E aí eu falei assim, cara, deixa eu anotar no meu calendário. Eu tenho um calendário aqui, a parte para eu, toda vez que eu vejo uma notícia relevante, data para frente, eu anoto no meu calendário para eu ficar esperto, tá? Então, o que seria 16, né? Quarta ou quinta-feira que ele estaria voltando, eu já vi na agenda dele que ele vai ter compromisso, inclusive, na quinta-feira. Então, vamos ficar ligado durante esse período aí, porque pode ser que, não sei se vai esticar para sexta-feira. O mercado está ansioso por esse nome, tá? O mercado está ansioso aí por esse nome que o Lula vai estar anunciando, beleza? O mercado está temoroso, então a volta do Lula pode ser que dê uma sensibilidade maior ao mercado diante das expectativas aí de um nome, tá? Vamos para quinta-feira. Quinta-feira, 4 horas da manhã, licenciamento de veículo no Reino Unido. Pô, Marcelo, não tá como relevante. Cara, licenciamento de veículo, tá falando de veículo novo, tá falando de economia, né? Até então ninguém olhava para veículo. Aí quando começou a ter problema lá de semicondutor, aí você falava assim, caraca, cara, pô, o preço do veículo tá caro pra caramba, por que ficou caro? Pô, caraca, não tô entendendo. Aí, ó, tem que ficar de olho, cara, vai acompanhando. Isso dá um sentimento com relação à economia, né, na Europa, porque vai ter no Reino Unido, vai ter na Itália,
e vai ter na Alemanha e vai ter na França, tá? E 4 horas da manhã vai ter balança comercial na Suíça. 6 horas da manhã, balança comercial na Itália e balança comercial aí da União Europeia aí. CPI, 7 horas da manhã na zona do euro, expectativa no anual 5%, mensal 0,6%, isso o núcleo, tá? O núcleo, CPI normal, expectativa de 10,7% na Europa e 1,5% aí, referente ao mês de outubro, na zona do euro isso, tá? E GP10, expectativa de queda, hein, pra gente, 8 horas da manhã, expectativa de queda de 0,6%. 9h30 da manhã, projeção do orçamento de outono no Reino Unido e discurso de Phil, né, ou Peel, eu acho que é Phil, né, membro do Comitê de Política aí, Monetária no Reino Unido. 10 horas da manhã, Bullard vai falar, membro do FONC. 10h30, licença de construção pelos Estados Unidos, pedido contínuo por seguro-desemprego, construção de casa nova, pedido inicial por seguro-desemprego, tá? Tem um contínuo e tem o inicial. Pedido inicial por seguro-desemprego e média de pedidos de seguro-desemprego 4 semanas. Não é tão relevante, mas estou deixando aqui. E índice de atividade industrial na Filadélfia, tá? Queda de 8, belezinha? 11h15, Bauman vai falar, membro do FONC também. Discurso de Cara, eu sempre enrolo nesse nome quando eu vou falar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Reiro, sei lá como é que é, cara. Discurso aí do membro do Comitê de Política Monetária do Reino Unido às 11h30. Melhor, 11h40, Master fala, membro do FONC. Estoque de gás natural, meio-dia e meio, estoque de gás natural. Gás natural veio subindo, hein? Quem me acompanha no Manhã, Marcelo e Mercado, gás natural veio subindo aí, hein? Balls estava demorando falar, né, cara? 2 horas da tarde ele vai falar. 2h30, discurso aí do membro da diretoria do Banco Nacional da Suíça. 8h30, tem o CPI núcleo no Japão, expectativa de 3,5%. Teremos PNAD, tá? Não tá na Invest, mas nós teremos PNAD aí na quinta-feira, beleza? E aí, ó, BAL M3, se você quer receber na verdade, se você quer receber, tu tinha que ter adquirido essa ação no dia 29 de abril, tá? Dia 29 de abril. Quem adquiriu vai receber 6 centavinhos aí dia 17. Exetec, quem quiser receber dia 30 de novembro, dividendos da Exetec, tem até quinta-feira para botar esta ação em carteira. Vamos terminar a semana, né? Vamos terminar a semana aí na sexta-feira. Vamos lá. Sexta-feira, cara, 4 horas da manhã, núcleo de vendas do varejo pelo Reino Unido. Anual, queda de 6,7%, mas já no mensal, expectativa de alta de 0,6%. Venda no varejo ainda pelo Reino Unido, anual, queda de 6,5%, tá? Queda aqui no mês de outubro de 0,5%. Qual é a diferença? O primeiro que eu falei é o núcleo de vendas no varejo e este daqui é o vendas no varejo. 4,5%, produção industrial na Suíça, tá? Relatório trimestral. Lagarde vai falar 5,5%, presidente do Banco Central Europeu. Nádio vai falar, presidente do Bundesbank. Essa galera adora um papo, né, cara? 10 horas da manhã ele vai falar lá na Alemanha. Membro do Comitê de Política Monetária no Reino Unido, 10h15, vai falar. Meio-dia, venda de casas usadas, relatório tradicional, sexta-feira. Venda de casas usadas nos Estados Unidos, meio-dia. Que mais? 2h15, Haskell vai falar, membro do Comitê de Política Monetária do Reino Unido. Contagem de sondas Baker Hughes, 3 horas. E contagem total de sondas dos Estados Unidos por Baker Hughes. Lembrando que isso daí é o olhinho no petróleo, tá bom? Olhozinho no petróleo. E você, né? Você aí que é acionista da Oi. Você que é acionista da Oi. Vai ter Assembleia Geral Extraordinária, a famosa AGE. Beleza? Tá marcado para sexta-feira aí, a Assembleia da Oi. E lembrando, sexta-feira é um dia de maior volume aí, né? Tende a ter um volume maior na Bolsa por conta do vencimento de opções. Então, sexta-feira teremos vencimento de opções também. É sempre um momento da gente ficar um pouco mais atento. Cara, ó, espero que você já tenha curtido o vídeo. Se você não curtiu o vídeo, curte o vídeo. Se você não é inscrito, ó, tá aqui, ó. Se inscreve aí no canal, belezinha? Rumo aí...
Cara, eu tô quase batendo 110. De repente, quando você assistir esse vídeo, já tá 110. Vamos ver se a gente, na próxima semana, se a gente bate 120. Tá a semaninha começando, 120, estou botando aí de meta, né? A minha meta. Mas se você que acompanha aí o canal, dá uma olhada. Às vezes você acha que está inscrito e não está inscrito, tá? Videozinho de segunda a sexta-feira, todo dia de manhã. Estamos ao vivo no Morning Call. Amanhã, Marcelo Mercado. Sexta-feira ao vivo com Hora do Gráfico, agora às 6 horas. Já que a Bolsa mudou aí de horário. E de segunda a quinta, vídeo sobre mercado financeiro, cenário macroeconômico. Eu falo sobre opções, né? Falo um pouquinho de como é que interfere a política numa determinada situação na economia, como a gente pode estar se posicionando. Falo de profit, falo aí de setup, cara, dou ferramentas aí para a gente ir aprendendo e trocando um pouquinho mais em relação ao mercado financeiro, ajudando todo mundo a tirar uma farpela deste mercado fascinante. Belezinha? Então é isso, até o próximo vídeo, boa semana para vocês, bons trades e tô de volta com o Esquenta. Valeu!